Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. O Marco Temporal das Terras Indígenas é aprovado. Na Câmara, a PL teve 283 votos favoráveis e agora segue para o Senado. A gente recebe para comentar o assunto nesta manhã, aqui no Jornal da Manhã, a comentarista de agronegócio, Kellen Severo. Bem-vinda. Boa quarta, Kellen. Muito bom dia, Adriana. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan News. É uma boa quarta-feira, de fato, para o agro brasileiro, para os produtores rurais brasileiros e para todos nós que defendemos o direito de propriedade e a segurança jurídica no país. Porque essa é a sinalização que a Câmara, o Parlamento brasileiro, nos dá ao aprovar o marco temporal na Câmara. A gente está aí com mais de 280 votos. Essa aprovação é um sinal importante nesta direção. O marco temporal aprovado na Câmara significa que índios podem requerer demarcação de terra indígenas para quem estava comprovadamente naquela terra até a data da promulgação da Constituição, lá em outubro de 1988. Ou seja, com a aprovação desse PL na Câmara, fica resguardado o direito do índio de requerer a demarcação de terra se comprovar que estava na terra nesta data e fica resguardado o direito de propriedade de agricultores que têm áreas centenárias e tituladas de que aquela terra é sim desses agricultores. Porque hoje o que há é uma insegurança. No caso de uma eventual revisão desse marco, terras escrituradas, compradas, propriedades rurais, poderiam ser questionadas e demarcadas como indígena, gerando uma necessidade daqueles brasileiros, daqueles agricultores deixarem a sua propriedade por causa de uma questão indígena. Dados da CNA apontam que, com o fim do marco temporal, o território indígena no Brasil poderia saltar para 28%. Hoje, 14% do território brasileiro é de indígenas. Ou seja, o sinal que a Câmara nos dá é um sinal positivo ao direito de propriedade, à segurança jurídica. Agora o tema avança para o Senado e é preciso conquistar o sim lá. Conversei com alguns senadores e eles me disseram que estão trabalhando para que o texto consiga avançar rapidamente, chegar rapidamente ao Senado e ser aprovado por lá. Mas, Adriana e todos que acompanham a Jovem Pan News, esse tema é muito delicado e ele não termina nesta semana, não. Semana que vem, ele vai estar no debate do STF, Adriana. Pois é, mesmo com o sim no Senado, Kellen, o setor do agro tem essa expectativa de uma possibilidade de o Supremo Tribunal Federal anular a aprovação do Congresso, considerando o marco um PL inconstitucional? Interessantíssima essa questão, e aí é que está o grande foco da nossa atenção. A Câmara deu sinal positivo, o Parlamento disse sim ao marco temporal. Agora o texto segue para o Senado. Mas na semana que vem, dia 7 de junho, o Supremo Tribunal Federal vai retomar a discussão justamente sobre marco temporal das terras indígenas. Uma discussão que está parada desde 2021 lá. E aí a grande questão: se o STF decidir que é inconstitucional o marco temporal das terras indígenas, a decisão do Congresso perde validade? Não. Foi o que me disse o diretor jurídico da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA. Abre aspas nas palavras de Rudy Ferraz. Não, não perde. Isso porque a lei não é questionada na ação. Essa lei que está sendo votada agora no Congresso brasileiro. A nova lei, quando aprovada pelo Senado e sancionada, somente poderá ser avaliada pelo STF caso uma nova ação seja impetrada no STF questionando a nova lei. Ou seja, se a gente conseguiu sim no Congresso e a sanção desse PL, a gente tem a segurança jurídica em relação ao marco temporal. Vale lembrar, Adriana, dia 7 de junho, STF vai retomar a discussão sobre marco temporal e aí não há consenso de que ele pode acabar rapidamente essa discussão e encerrar dizendo não ao marco temporal, ou se ele pode pedir vistas e estender essa discussão por muito mais semanas. É um tema bastante polêmico e a gente vai seguir acompanhando. Polêmico, claro, a gente segue acompanhando e conta com você para isso. Kellen Severo, comentarista de agro, volta ao longo desse dia aqui na programação da Jovem Pan. Até, Kellen.